E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar no mundo da persuasão. Isso aí. Vamos desvendar as táticas, os truques, a psicologia por trás das decisões que a gente toma no dia a dia, sabe? É tipo quando você se pega comprando algo que nem precisava só porque a oferta era por tempo limitado. Ou sei lá, quando você acaba dizendo sim para um favor, mesmo sem muita vontade. Pois é. A gente provavelmente caiu em alguma das armadilhas da persuasão. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai usar o livro Influência, a psicologia da persuasão, do Robert Cialdini. Um clássico, né? Ele desvenda estratégias usadas por vendedores, marqueteiros e até por amigos e familiares para a gente dizer sim sem nem perceber. E aí, preparados para ter uns momentos ahá ao longo do caminho. Porque tenho certeza que depois de hoje você vai começar a enxergar essas táticas em todo lugar. Ah, com certeza. O Sprodini começa falando sobre a resposta clique, zumbido. É como se o nosso cérebro tivesse uns atalhos mentais, sabe? Padrões fixos de ação que disparam respostas automáticas a certos estímulos. É tipo um programa instalado no nosso sistema, uma sequência pré-programada que leva a gente a agir sem pensar muito. Uma preguiça mental. É uma preguiça mental. Totalmente natural, porque economiza energia, né? Num mundo cheio de informação como o nosso. Só que o problema é que essa preguiça pode ser explorada. Faz sentido. Né? Tipo, quando você clica num anúncio que aparece do nada enquanto você está rolando o feed, ou compra aquele item super recomendado, Uhum. sem nem pesquisar direito. Exatamente. Clique zumbido. Mas o Cialdini dá um exemplo ainda mais bizarro com perus, sabe? Quilos. As mães perus têm aquele instinto protetor super forte que é acionado pelo piu-piu dos filhotes. Ah. Mas uns pesquisadores conseguiram enganar as mães perus usando uma doninha empalhada. Peraí, uma doninha empalhada. Mas doninha é predadora de peru. Pois é. A sacada é que a doninha tocava uma gravação de piu-piu de filhotes de peru. E aí? E adivinha? As mães perus, guiadas por essa resposta automática, acolheram a doninha como se fosse um filhote. Que loucura. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. Mas o que isso significa pra gente? Tipo, na vida real. Significa que a gente precisa ficar ligado nesses momentos, clique, zumbido no nosso dia a dia, sabe? Tipo, para e pensa. Por que estão tomando essa decisão? É baseado em informações completas ou em gatilhos emocionais. Está sendo influenciado por uma música chiclete, um anúncio bonito ou pela pressa. Se sim, cuidado, o clique, zumbido, está em ação. Nossa, faz todo sentido. Eu mesmo já caí na armadilha da oferta por tempo limitado várias vezes. E por falar em armadilha, vamos falar de reciprocidade. Outra arma de influência poderosa. É verdade. A regra da reciprocidade é uma das mais fortes da psicologia social. É aquele sentimento profundo de que a gente precisa retribuir quando alguém nos dá algo. Mesmo que seja algo pequeno, né? É, mesmo pequeno. A gente se sente na obrigação de devolver o favor. E essa obrigação é explorada por aí, viu? O Cialdini conta uma história engraçada sobre ter comprado chocolate de um escoteiro, mesmo detestando o chocolate. É verdade. Ele se sentiu compelido a comprar só porque o escoteiro tinha cedido, sabe? É. Baixando o preço dos bilhetes de rifa depois que o Cialdini recusou a primeira oferta. Ah, a técnica da rejeição e recuo em ação. Exatamente. Começam com um pedido grande, que provavelmente vai ser rejeitado, e aí fazem um pedido menor, e parece mais razoável, e a gente acaba cedendo, achando que estão fazendo um favor pra gente. É verdade. E como a gente se protege dessa tática? A chave é reconhecer quando ela tá em jogo. Se alguém te faz um favor que você não pediu, ou se você tá numa negociação onde essa tática pode ser usada para essa pergunta, eu realmente quero isso, ou eu me sinto obrigado a aceitar. Pergunta poderosa. E sabe, outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre como essa técnica é usada em campanhas políticas, mas vamos deixar isso para outro episódio agora, vamos para a próxima arma. Compromisso e consistência. Essa é sobre o nosso desejo de sermos consistentes com as nossas ações e os compromissos que a gente assume, né? Querer manter a palavra, mesmo quando talvez a gente não devesse. Tipo, quando a gente começa um projeto super animado, mas no meio do caminho percebe que dá muito mais trabalho do que a gente imaginava. Mas já que se comprometeu, vai até o fim, mesmo sem aquela empolgação toda. É isso aí. É uma força poderosa que está ligada à nossa necessidade de nos ver como pessoas confiáveis e previsíveis. Só que essa busca por consistência pode levar a gente a tomar decisões ruins. Sim. O Cialdini conta a história de uma tática que as empresas de brinquedos usavam antigamente. Elas diminuíam de propósito o estoque de um brinquedo muito desejado antes do Natal, levando os pais a prometer outro brinquedo para os filhos. E depois do Natal, lojas cheias do brinquedo raro e pais se sentindo pressionados a cumprir a promessa. Genial e manipulador ao mesmo tempo. É, né? É como se eles levassem a gente a se comprometer com algo pequeno para depois nos enredar em algo maior. Tá a técnica do pé na porta em ação. Um pequeno sim abre caminho para um sim maior depois.
Tem também a tática da bola baixa, onde você se compromete com um acordo que parece ótimo e, de repente, as condições mudam para algo menos vantajoso. Já caí nessa comprando carro. Me convenceram com preço ótimo. E na hora de fechar o negócio, tinha um monte de taxas extras. Frustração total. Mas, e aí, como a gente escapa dessas armadilhas de compromisso e consistência? A chave é reconhecer quando você está sendo conduzido por um caminho de compromissos cada vez maiores. Pergunta para você mesmo. Eu realmente queria isso lá no começo. Se você concordar com algo pequeno e depois se vir preso a algo muito maior, seja pronto para se afastar, por mais tentador que pareça. Boa dica. E essa conversa me lembrou de uma situação que aconteceu comigo. Mas o tempo está voando. Vamos para a próxima arma de influência. A prova social. Essa é sobre como a gente busca nos outros dicas de como se comportar, principalmente em situações incertas. A famosa mentalidade de rebanho. Se todo mundo está fazendo, deve ser a coisa certa a se fazer, né? Só que nem sempre é assim. O Cialdini cita o caso do assassinato da Kitty Genovese, onde 38 testemunhas não fizeram nada enquanto uma mulher era esfaqueada até a morte. É de arrepiar. Um exemplo assustador do efeito espectador, onde as pessoas têm menos chance de intervir numa emergência quando tem outras pessoas presentes. É como se a presença de outras pessoas diminuísse a responsabilidade individual, sabe? A gente pensa, se ninguém tá fazendo nada, talvez não seja tão grave. Ou alguém já deve ter chamado a polícia. E ninguém faz nada. É de partir o coração. Por isso, se você precisar de ajuda em uma multidão, seja específico e direcione seu pedido para uma única pessoa. Faz contato visual, aponta e fala, você de camisa vermelha precisa de ajuda. Liga para emergência. Nossa, dica importantíssima. Eliminar a ambiguidade da situação e destacar a responsabilidade individual pode fazer toda a diferença. É incrível o poder da persuasão, né? Mas ainda bem que a gente está aqui para aprender a lidar com ela. E por falar em poder, a próxima arma que vamos explorar é... Qual do afeto. A gente tende a ser mais suscetível a pedidos de pessoas que a gente gosta. Seja um amigo, um influenciador que a gente admira, ou até aquele vendedor super simpático. Afinal, quem nunca fez um favor para um amigo mesmo sem querer? Ou comprou algo que não precisava só porque o vendedor era gente fina. É verdade. Mas esse gostar vai além da amizade, né? O Cialdini fala de vários fatores que aumentam esse efeito, tipo atração física, similaridade, elogios. Isso, e até a cooperação e associação. Sei. Tipo, pensa nas festas de Tupperware. A amizade e talvez uma pitada de pressão social leva as pessoas a comprarem coisas que elas não comprariam normalmente. Verdade. Ou aquelas promoções, indique um amigo que te dá um desconto para cada amigo que você coloca lá. E aquelas propagandas de margarina, com famílias sorrindo, sabe? A gente acaba associando o produto com essa sensação de felicidade, mesmo sem perceber. Total. E essa associação é usada direto no marketing, né? Tipo, celebridades que endossam produtos ou depoimentos de pessoas comuns que a gente se identifica. Aí a gente pensa, bom, se eles gostam, eu também devo gostar. Mas como a gente resiste a esse poder do gostar quando ele está sendo usado como tática? A chave é perceber quando alguém está tentando manipular seus sentimentos para conseguir algo. Fica de olho se você está sendo bombardeado com elogios, se estão forçando as semelhanças entre vocês, ou se a pessoa está muito, muito afim de ser sua amiga, principalmente se ela estiver te vendendo alguma coisa. É tipo quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Mas vamos mudar um pouco de assunto e falar da autoridade, outra arma poderosa da persuasão. A gente meio que é condicionado a obedecer figuras de autoridade, né? Seja um pai, um professor, um médico ou alguém com um cargo importante. Sim, está enraizado na nossa criação, nas normas sociais. A gente aprende a respeitar quem está em posição de poder e muitas vezes esse respeito é merecido. Mas o problema é quando a gente segue a autoridade sem questionar. E o Cialdini fala do experimento de Milgram, bem lembra? Os participantes davam o que eles achavam que eram choques, até letais, só porque um cara de jaleco mandou. Assustador, né? Totalmente. Mostra como a força da autoridade pode ser enorme. Como pessoas boas podem acabar fazendo coisas horríveis quando obedecem cegamente. E não é só jaleco, né? O Cialdini fala de como símbolos de autoridade tipo uniforme, carro de luxo, até joias caras, podem causar sua obediência automática. Verdade. Muitas vezes a gente responde mais aos símbolos do que à autoridade real em si. Teve uma vez que um cara de terno me parou na rua falando super confiante sobre investimento. Quase caí na lábia dele só pela postura, pela roupa. Isso aí. A aparência de autoridade pode ser tão convincente quanto a autoridade real, mas como a gente se protege disso? Como diferenciar a autoridade real da falsa? Boa pergunta. A gente não quer sair questionando todo mundo que usa o uniforme, né? Claro que não. Mas é importante ter senso crítico. Questione a autoridade, peça provas, faça sua pesquisa e veja se a pessoa realmente é especialista. E o mais importante, confie no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente é. Melhor prevenir do que remediar, né? E falando em evitar problemas, a última arma da persuasão que a gente vai ver hoje é a escassez. Todo mundo já quis algo que não podia ter,
mesmo sem precisar daquilo de verdade. É o famoso medo de ficar de fora, um motivador poderoso, ainda mais numa sociedade que valoriza tanto o consumo. O Cialdini conta aquela história da disputa pelos direitos do filme O Destino de Poseidon. A competição por algo que parecia escasso, que era passar o filme na TV, levou a uma compra super cara, totalmente irracional. É o exemplo perfeito de como esquecer pode distorcer nosso julgamento. A gente fica tão focado em não perder a oportunidade que esquece de pensar se o item realmente vale a pena. E os marqueteiros sabem disso, né? Eles vivem usando o nosso medo da escassez com ofertas por tempo limitado ou avisos de últimas unidades. Com certeza, cria um senso de urgência e fazem um produto parecer mais especial só porque parece que vai acabar. Tipo, quando você vê última peça na loja e corre para pegar, mesmo sem ter certeza se quer. Exatamente. A escassez mexendo com a gente, levando a gente a agir sem pensar. Mas e como a gente resiste a esse charme da escassez? Como não cair nessa? Primeiro, lembre que a escassez muitas vezes é fabricada. Os marqueteiros limitam o estoque de propósito para aumentar a demanda. Segundo, se pergunte: eu realmente quero esse item ou só estou reagindo à ideia de que ele é raro? Dê um passo para trás, respira fundo e decide com a cabeça fria, pensando no que você precisa e não no que você tem medo de perder. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu nesse mergulho. É meio assustador, mas também é bom saber identificar essas táticas para se proteger. Com certeza. O trabalho do Cialdini é um presente pra gente. Ao entender essas armas, a gente se blinda de quem usa elas de um jeito errado. Podemos escolher melhor, sem ser manipulados. Verdade. E com essa consciência, será que a gente pode usar essas táticas pro bem? Influenciar as pessoas positivamente? Sem dúvida. Conhecimento é poder e a gente escolhe como usar esse poder. Mas por hoje, acho que a gente já explorou bastante esse mundo da persuasão. O tempo está quase acabando. Mas antes de terminar, tem mais alguma dica de ouro para os nossos ouvintes? A principal dica é: fiquem atentos. Observem essas táticas em ação no dia a dia, na publicidade, em negociações, até nas conversas com amigos e familiares. Vocês vão se surpreender com a frequência que elas aparecem e com o poder que vocês vão ter sobre suas próprias decisões. E lembrem-se, a gente não é marionete de ninguém. Isso. A gente pode dizer não para aquela oferta incrível, questionar a opinião de um especialista e analisar se a gente realmente quer aquele produto super exclusivo. É isso aí. A gente não é marionete de ninguém. Mas me diz uma coisa, você acha que essas táticas funcionam com todo mundo? Ou tem gente que é mais resistente à persuasão? Essa é uma ótima pergunta. Tem estudos que mostram que a personalidade, as experiências e até a cultura podem influenciar como a gente reage a essas táticas. Por exemplo, pessoas mais individualistas podem ser menos suscetíveis à prova social, enquanto pessoas mais preocupadas com status podem ser mais vulneráveis à escassez. Interessante. É como se cada um tivesse um sistema imunológico contra a persuasão, com seus pontos fortes e fracos. Será que a gente pode fortalecer esse sistema? Tipo, fica mais imune à manipulação. Claro. O primeiro passo é o que a gente está fazendo aqui: conhecimento. Ao conhecer as táticas, você já fica mais preparado para se defender. Outra dica é treinar o senso crítico. Questione tudo, procure diferentes fontes de informação, não aceite nada como verdade absoluta. Faz sentido. É como na ciência, a gente testa, experimenta, analisa os resultados e tira as próprias conclusões. E essa busca por conhecimento e questionamento é um antídoto para qualquer tipo de manipulação, né? Seja na publicidade, na política ou nas relações pessoais. Com certeza. Quando você pensa criticamente, você se torna mais livre. Livre para fazer escolhas autênticas, baseadas nos seus valores e objetivos, e não na vontade dos outros. Que mensagem inspiradora. Acho que é um ótimo jeito de encerrar nosso mergulho de hoje. O que você acha? Concordo plenamente. A gente aprendeu sobre as armas da persuasão, como elas funcionam, e o mais importante, como se proteger da manipulação. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da influência. A gente só deu uma olhadinha por cima. O livro do Cialdini tem muito mais detalhes e exemplos incríveis. Vale muito a pena ler para quem quiser se aprofundar no tema. E, como sempre, o mais importante é usar esse conhecimento para o bem, para construir relações mais honestas e transparentes. Exatamente. A persuasão em si não é algo ruim. É uma ferramenta poderosa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é nossa e por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal. E continuem explorando, questionando e usando a cabeça. Um grande abraço e até o próximo mergulho profundo.